galera, continuando, agora a gente vai falar sobre o calor sensível, né? O calor sensível, que como nós já falamos, é aquele que serve para variar a temperatura de um corpo. Agora, como é que nós calcularíamos o calor sensível? O quanto o calor sensível é necessário para aquecer um corpo, para mudar a agitação das moléculas de um corpo? Bom, esse calor sensível ele vai depender de algumas coisas, essa quantidade de calor. Primeira coisa que vai depender, se calor é uma energia que esse corpo vai receber para mudar a agitação das moléculas, vamos lembrar, quem é que mede a agitação? Temperatura. Então, quanto mais eu quiser agitar as moléculas, ou seja, quanto maior for a variação da temperatura que eu quiser oferecer para esse corpo, mais calor eu tenho que dar para ele. É óbvio, se eu quiser agitar muito as moléculas, tem que dar muito calor. Se eu quiser agitar pouco as moléculas, tem que dar pouquinho calor. Então, a primeira grandeza que vai influenciar na quantidade de calor sensível é a temperatura. Tudo bem? Agora, segunda grandeza que vai influenciar. Pensa, se eu tenho um corpo muito pesado, vamos falar assim, com uma massa muito grande, quer dizer que esse corpo ele é formado por muitas moléculas, tudo bem? Então, se eu tenho muitas moléculas para colocar todas em movimento, ou seja, para agitar mais essas moléculas, eu vou precisar dar muito calor, vou precisar de muita energia. Agora, se eu tenho poucas moléculas, eu preciso dar menos energia para que elas se agitem. Então, a segunda grandeza que vai influenciar é a massa, tudo bem? Então, ó, a massa da substância vai influenciar em quanto calor eu preciso dar para esse corpo. Agora, se você pensar, se eu pegar dois corpos, né, de materiais diferentes, vamos, sei lá, pegar um pedaço de ferro e um pedaço de madeira, os dois a mesma temperatura inicial e com a mesma massa. Será que se eu der a mesma quantidade de calor para os dois vão chegar na mesma temperatura? Pô, claro que não. Todo mundo sabe que os metais esquentam muito mais rápido, tudo bem? Então, não pode ser só essas duas grandezas que influenciam em quanto o calor, né, tem que ser trocado para esquentar um corpo. Tem uma terceira grandeza que tem que estar associada ao material, à substância. Cada material vai se agitar mais ou se agitar menos, suas moléculas, né, vão se agitar mais ou menos quando receberem calor. Então, eu preciso de uma constantezinha que vai relacionar a substância, o material, tudo bem? Então, essa constante é esse Czinho aqui, ó, que a gente vai chamar de calor específico do material. Então, na hora de calcular a quantidade de calor sensível, o que você tem que fazer? Ó? O Q é de quantidade de calor, tudo bem? Então, M, massa. O Czinho é o calor específico que está relacionado com a substância, com o tipo de material. Cada substância vai ter um valor para esse calor específico. E delta, teta, tudo que tem delta na física é variação. Teta de temperatura, tudo bem? Então, repare que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa, ao calor específico e à variação de temperatura. Formulazinha muito conhecida como Q macete, tudo bem? Então, para calcular o calor sensível, Q macete. É isso, galera.